Se você que atua na área financeira, administrativa ou contábil está aqui comigo hoje é porque você tem interesse em descobrir como dobrar sua remuneração sem precisar sair do seu emprego atual. Sou Marcos Trigueiro, sou planejador financeiro, atuo no mercado financeiro há mais de 4 anos e ao longo desses 4 anos eu atendi diversos clientes e transformei a vida desses clientes através da educação financeira. E hoje eu vou te mostrar como você, que já tem um certo conhecimento em finanças, pode sim dobrar sua remuneração sem precisar sair do emprego que você tem hoje. Por isso que eu vou falar um pouco sobre a profissão de planejador financeiro e como você pode conciliar a profissão de planejador financeiro com a sua atual profissão e fazer uma renda extra para começar 2025 com o pé direito, buscando uma renda extra, conseguindo essa renda extra e realizando seus objetivos. E provavelmente você deve estar se perguntando o que é o planejador financeiro, que danado faz um planejador financeiro. Vamos embora responder todas essas perguntas, tá? Primeiro ponto. O que é o planejador financeiro? O planejador financeiro é o profissional responsável por cuidar das finanças do seu cliente. Ele vai olhar todos os pilares da vida financeira dos clientes. Pilares como, por exemplo, a gestão financeira, que é onde a gente foca mais na educação financeira do cliente. Educação financeira, por exemplo, questões básicas de fluxo de caixa, quanto entra, quanto sai, quanto o cliente economiza, como é que o cliente vai economizar mais para acelerar a conquista dos objetivos. O segundo pilar, que é a parte de gestão de riscos, e aí a gente vai falar sobre segurança financeira, proteção pessoal, proteção patrimonial, proteção profissional. No terceiro pilar, gestão de ativos, que é como o cliente vai acelerar a conquista dos objetivos de curto, médio e longo prazo. O quarto pilar, que é tributação e sucessão, que é como fazer o cliente pagar menos imposto e como ele já planejar a sucessão patrimonial. E o último pilar, que é a gestão de metas, que é justamente trazer e traçar metas para o cliente, metas que são execuíveis dentro da realidade financeira dele, para que ele acelere cada vez mais a conquista dos seus objetivos. Então, planejador financeiro é justamente esse profissional que será responsável por cuidar das finanças do seu cliente de um formato 360 graus. Vai cuidar da segurança, vai cuidar do acúmulo de capital, vai cuidar da tributação. Então, tudo que o cliente precisar, ele vai ter em relação à parte financeira, o planejador financeiro para recorrer. O que faz o planejador financeiro? Bom, o planejador financeiro, ele vai montar um planejamento, que é um plano de vida, focado nos objetivos financeiros do seu cliente. Cada pessoa tem sua individualidade. Tem clientes que têm uma fase financeira mais madura, tem clientes que têm uma fase financeira mais iniciante, mais inicial. E o planejador, ele vai moldar esse plano de vida para a realidade do seu cliente, tendo em mente o que o cliente ele vai querer conquistar na linha do tempo. Então ele vai fazer justamente essa análise, essa avaliação financeira para captar como é que o cliente ele se encontra hoje em toda a sua vida financeira pessoal e depois disso ele vai estudar o mercado e fazer um plano de vida personalizado para que o cliente conquiste todos esses objetivos no menor tempo possível, economizando o máximo possível. E por isso que a profissão de planejador financeiro tem várias oportunidades no mercado, tá? Por quê? É o que eu costumo chamar de oceano azul. É uma profissão que está em cada vez mais ascensão. As pessoas entendem já que o famoso gerente de banco, ele está atrelado a uma instituição, então ele vai buscar o benefício da instituição e não o benefício do cliente. As pessoas já estão entendendo que precisam de um direcionamento guiado, um direcionamento personalizado. E quem vai oferecer esse direcionamento? O planejador financeiro, que é o profissional que vai defender os interesses do cliente em relação ao mercado. E no mercado financeiro tem muito conflito de interesse. E você que já tem um conhecimento nessa área financeira, seja em administração, contabilidade, economia ou qualquer área do mercado financeiro, você sabe como o mercado financeiro ele tem uma relação conflituosa. Existe muito conflito de interesse. E o planejador financeiro ele vai defender os interesses do seu cliente. Ele vai estar ali pelo cliente, ele não tem vínculo com nenhuma instituição financeira. Ele pode ter parcerias, mas vínculo com alguma instituição financeira ele não tem. Ele vai sempre defender os interesses do cliente. Por isso que essa profissão ela é um diferencial. É algo que as pessoas elas precisam. Que alguém bata no peito e defenda a bandeira. Que bandeira? A bandeira dessas pessoas. E não a bandeira de nenhuma instituição. E o planejador financeiro é esse profissional. É esse profissional que você vai se tornar. Você vai buscar o melhor para o cliente. E, consequentemente, entregando o melhor para o cliente, você vai ser bem remunerado por isso. E já já a gente chega nessa parte. E o que eu vou mostrar para você como você vai dobrar a remuneração que você tem hoje, sem precisar sair do seu emprego atual, defendendo a bandeira do seu cliente.
Por isso que é uma oportunidade, o mercado está em cada vez mais ascensão. Principalmente hoje que a gente vive uma pandemia das bets, principalmente hoje que a gente vive um cenário econômico totalmente instável. As pessoas estão buscando essa consciência financeira, buscando ter um direcionamento profissional. E como é que funciona a jornada do planejamento financeiro, a jornada de educação financeira desse cliente? Bom, essa jornada era dividida em 3 etapas. Vamos lá. A primeira etapa é justamente a avaliação financeira que está dentro da consultoria. A avaliação financeira dentro da etapa de consultoria é justamente o momento de coleta de informações, em que o planejador financeiro ele vai identificar como está a vida financeira do cliente hoje da raiz, identificando todas as necessidades para montar o melhor planejamento financeiro do mundo, adaptado ao mercado e adaptado à realidade desse cliente. Dentro da etapa de consultoria é quando ele entrega o planejamento financeiro. O planejamento financeiro é um plano de vida focado em todas essas informações que ele coletou nessa avaliação financeira. E depois que ele faz essa avaliação e entrega esse planejamento, tem a etapa de acompanhamento financeiro. O acompanhamento financeiro é justamente a manutenção do planejamento, que são reuniões periódicas, que variam conforme a necessidade do cliente. Existem clientes que têm necessidade de reuniões a cada 2 meses, necessidade de reunião mensal, necessidade de reunião a cada 3 meses, isso varia bastante. E, por último, produtos financeiros em que o seu cliente vai precisar, querendo ou não. Seja uma carteira de investimentos, seja seguro, seja, enfim, qualquer produto. Isso vai estar dentro da jornada de planejamento financeiro. Por quê? Porque o planejador ele vai buscar o melhor produto para o cliente sem vínculo com nenhuma instituição. Então ele vai buscar de fato o que é melhor para o cliente. De fato ele vai defender a bandeira do seu cliente. Ele não vai ter nenhum vínculo aqui. Então vamos embora destrinchar essas 3 etapas da jornada de educação financeira do cliente. A gente vai entrar mais a fundo em cada um desses pontos. E aí a gente vai entender mais sobre o planejamento financeiro. Então vamos começar com a etapa de consultoria. Na etapa de consultoria financeira, como eu falei anteriormente, a gente começa com a avaliação. A avaliação é um diagnóstico financeiro em um formato 360 graus. Vai coletar todas as informações financeiras do cliente, desde dados pessoais, passando sobre fluxo de caixa, perguntando sobre os objetivos para entender aonde o cliente quer chegar, entendendo se esse cliente tem dívidas, se não tem dívidas, entendendo qual é o patrimônio desse cliente, qual é o patrimônio que ele quer construir, como estão os seus investimentos hoje. Então, é uma avaliação extremamente completa para entender toda a vida financeira do cliente da raiz e entender de um formato 360 graus. E depois que ele vai fazer essa avaliação, o planejador financeiro já tem todas as informações necessárias que ele precisa para montar o seu planejamento financeiro. E o planejamento financeiro é quando ele vai entregar o plano de ação, focado nos objetivos que ele coletou aonde? Na avaliação financeira. Então você pode perceber que todo esse método ele se encaixa. Primeiro ele vai coletar as informações, ele vai focar nos objetivos, que é onde o cliente quer chegar, e depois que ele descobre aonde o cliente quer chegar, ele vai montar um plano para que o cliente chegue nesse determinado objetivo. Que coisa linda. O planejamento financeiro é fantástico. Então é isso. Essa é a etapa de consultoria financeira. O que é esse plano de ação? É justamente o caminho das pedras que o cliente precisa seguir para conquistar seus objetivos. Cliente, para você quitar suas dívidas economizando mais no menor período de tempo, você precisa fazer isso aqui. E explica para o cliente o porquê ele precisa fazer aquilo. Porque antes de ser financeiro, é uma educação. Antes da gente falar sobre a parte financeira, a gente ensina o cliente para que ele saiba o que está acontecendo na vida financeira dele. O papel do planejador é educar. Nesse plano de ação, vai ter, por exemplo, onde o cliente vai montar sua reserva de emergência, fazer sua carteira de investimentos, onde ele vai deixar a previdência privada, tudo isso de forma alinhada com todos os objetivos que foram coletados na avaliação financeira. E óbvio, esses objetivos, eles mudam na linha do tempo. Por isso que é importante demais ter um acompanhamento financeiro que a gente vai entrar já já. E essa consultoria financeira, o planejador financeiro cobra por isso? Com certeza. Então tem um custo. Exato, custo é tudo aquilo que você desprende um valor e ele volta para você de alguma forma. Então é um custo que o cliente tem, mas o retorno que ele vai ter é muito maior na linha do tempo. Exemplo, teve um cliente meu que eu cobrei um planejamento financeiro, uma consultoria financeira, de aproximadamente R$8.000, de um retorno que em 3 anos ele teria de 67 mil, que eu mostrei numa estratégia de quitação de financiamento. Então, o custo dele foi R$8.000, mas o retorno foi mais ou menos 67 mil na época, eu não vou lembrar aqui os valores exatos. Então, o retorno que ele tem é muito maior do que o custo. O custo é tudo aquilo que ele tem, que ele vai desprender de dinheiro, mas que vai voltar para ele mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, tá? Então, o planejamento financeiro.
A consultoria financeira que o planejador vai cobrar do seu cliente sempre vai ser um valor, mas esse valor ele vai conseguir agregar e retornar para o seu cliente mais do que o cliente está desprendendo, mais do que o cliente está investindo. Então, de certa forma, é um investimento do cliente no conhecimento financeiro, nas estratégias que o planejador vai trazer. Então, por isso que é bom para o planejador, porque ele vai ser bem remunerado, e é bom para o cliente, porque ele vai ter um retorno sobre esse investimento, sobre esse custo inicial. E depois que o cliente ele faz esse investimento, ele recebe a orientação através do plano de ação do que ele precisa fazer para ter esse retorno, a gente entende que o mercado ele oscila, que a vida do cliente pode mudar e que os objetivos eles mudam com o passar do tempo. E para não fazer um planejamento estático e deixar o cliente sozinho na linha do tempo, a gente vai para o acompanhamento financeiro, que é justamente a próxima etapa dessa jornada. Então vamos falar sobre o acompanhamento financeiro. O acompanhamento financeiro é justamente o monitoramento, as atualizações que vão existir dentro do plano de ação. Então, qualquer mudança que tiver no mercado financeiro, se esse cliente estiver sendo acompanhado por um planejador, o planejador ele vai atualizar esse plano de ação. Qualquer mudança que houver em relação a objetivos, em relação a estilo de vida, um cliente que era solteiro, agora casou e vai ter filhos, vai mudar também todo o plano de ação. Por quê? Porque o planejamento ele tem que ser adaptável para a realidade financeira do cliente. E quem vai adaptar isso? O planejador financeiro na jornada de acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é remunerado? Sim, ele é remunerado. O planejador financeiro, ele não vai fazer reuniões de graça. Então, é um tempo que ele desprende para fazer essas atualizações, para se reunir com o seu cliente. Então, esse acompanhamento, sim, ele é remunerado. E no método que eu desenvolvi, a gente faz sugestões de como você pode precificar os valores do seu acompanhamento financeiro como planejador, para que seja justo para você e justo para o seu cliente. Além disso, nesse acompanhamento financeiro, a gente vai sempre fazer a revisão dos objetivos. Se um objetivo estava previsto para conquistar em 5 anos, mas a gente viu que vai conquistar em 3, a gente vai atualizar, a gente vai revisar esse objetivo e incluir novos outros nessa linha do tempo. Se um objetivo era previsto para conquistar em 5 anos, mas teve uma atualização e ele está previsto agora para conquistar em 7, a gente vai fazer a revisão desses objetivos. Por isso que sempre vai ser um suporte contínuo. Esse acompanhamento, ele não tem um fim. O fim, eu costumo dizer para os meus clientes, você vai parar de me ver quando você estiver aposentado com sua renda passiva, com seu patrimônio construído, e você vai querer olhar para mim e vai dizer, tchau, Marcos, não quero mais lhe ver nunca mais, muito obrigado por tudo. Esse é o fim da linha, que é quando meu cliente estiver muito bem de vida, totalmente realizado com seus objetivos e com a vida financeira estável. Então isso demora, né? Até a aposentadoria do meu cliente tem uma boa jornada pela frente. Então o cliente não vai se ver livre de você nesse método que eu desenvolvi nem tão cedo. E quando ele se vê livre, coisa boa, significa que ele realizou os objetivos dele. E o último ponto, cada reunião de acompanhamento, o planejador financeiro que utilizar o meu método, ele sempre vai agregar um novo conhecimento na vida financeira do cliente. Então eu vou ensinar vocês sobre diferentes temas do mercado financeiro. Por mais que você tenha conhecimento, você venha da área de administração, contabilidade, economia, qualquer outra área do mercado financeiro, eu vou te ensinar sobre diferentes temas como milhas aéreas, planejamento de viagens, temas como, por exemplo, renda fixa, renda variável, criptoativos, temas como redução de imposto, tributação, imposto de renda. Então, vários temas para que você sempre agregue e você não fique à mercê de perguntas do cliente. Você sempre saiba o que o cliente pergunte e você responda da melhor forma possível. Então, esse conhecimento que você vai conseguir agregar para o seu cliente gera muito valor no seu acompanhamento. Isso foi uma mudança muito grande que a gente fez no nosso método e que todos os clientes eles adotaram positivamente e os feedbacks foram extremamente positivos. Então, essa jornada de acompanhamento, eu digo que é a jornada essencial. Porque o planejamento por si só, o cliente ele pode tentar seguir sozinho, mas a volatilidade, as mudanças que irão acontecer, isso precisa ser adaptado para a realidade do cliente. Então, é no acompanhamento em que o planejador vai oferecer todo o suporte em relação ao planejamento e também vai ficar de olho em todo o patrimônio do cliente em um formato 360 graus. Por isso que esse acompanhamento ele é muito importante. E além disso, e é nessa etapa de acompanhamento financeiro que o planejador ele vai buscar potencializar os custos, potencializar todos os custos que tem na vida financeira do seu cliente, vai buscar planejar as despesas e vai buscar eliminar o prejuízo. Eliminar
o prejuízo. Vamos aos conceitos. Custo é tudo aquilo que o cliente vai ter que desprender de recurso que vai voltar mais cedo ou mais tarde, vai voltar de alguma forma. Despesa é tudo aquilo que o cliente desprende e não volta. E prejuízo é tudo aquilo que de fato está prejudicando a saúde financeira, e não só financeira, do seu cliente. Vou dar alguns exemplos para ficar muito mais fácil de assimilar. Um exemplo de custo é um investimento numa aplicação financeira. Você desprende daquele valor, mas aquele valor ele retorna para você na linha do tempo. Pode voltar em formato de dividendo, pode voltar somente no dia da liquidação, enfim, ele volta para você. Outro exemplo de custo, um curso. Se você comprar um curso, você vai se desprender daquele valor, mas você vai adquirir o conhecimento necessário que vai fazer com que esse valor ele retorne para você com o passar do tempo. Exemplo de despesa em que elas precisam ser planejadas. Uma viagem. Uma viagem, ela é uma despesa. Ela não é um investimento. Por quê? Porque por mais que você desprenda de um valor, esse valor ele não volta para você. Então, querendo ou não, é uma despesa. E eu não estou dizendo aqui que você precisa cortar suas despesas, que você precisa cortar as despesas do seu cliente, não. O planejador ele vai planejar para que sejam despesas que não afetem a saúde financeira, não afetem a sua saúde financeira nem a do seu cliente. Exemplo, um carro. Um carro, ele vai voltar para você esse recurso? Depende. Se você for usar esse carro para andar de Uber, para fazer qualquer coisa, para gerar renda, é um custo. Se você não vai usar esse carro para isso, é uma despesa, porque você quer ter aquele carro. É um luxo que você está se dando. Então é algo que é planejado. E prejuízo. Prejuízo é tudo aquilo que vai afetar negativamente o seu fluxo. É algo que você vai desprender um valor e de fato está prejudicando a sua saúde financeira. Por exemplo, uma assinatura que você tenha da vida, um Netflix, você está pagando todo mês ali que você nem usa. Então aquilo está prejudicando. Você não está usufruindo, você não tá sendo uma despesa porque você não está tendo aquele luxo, você não está nem usando, mas está prejudicando. Então esses prejuízos eles precisam ser eliminados. E é justamente no acompanhamento financeiro em que o planejador vai entrar a fundo, minuciosamente, no fluxo de caixa do cliente e entender onde é que são os custos para potencializar, entender quais são as despesas para planejar e os prejuízos para cortar de vez esses prejuízos. A próxima etapa é justamente os produtos financeiros. O que são esses produtos financeiros? O seu cliente, você, eu, nós precisamos de produtos financeiros. Seja financiar uma casa, seja financiar um carro, seja um seguro de vida, seja um plano de saúde, seja uma carteira de investimentos, produtos, eles advêm de alguma instituição, tá? Seguros, exemplo, um seguro aqui, viagem. Seu cliente vai viajar, vai ser viagens planejadas, ele vai precisar de um seguro viagem. Um seguro de carro, se o cliente quiser ter um automóvel. Um seguro de vida, para proteger a segurança financeira pessoal do seu cliente. Então esses produtos é que a gente tem uma série de ramificações. O seu cliente ele vai precisar, você precisa, eu preciso. E cada instituição financeira que vai oferecer esses produtos, o que é que elas querem? Elas querem maximizar seus lucros, elas querem olhar para o seu próprio umbigo. E qual é o papel do planejador financeiro? Defender desse conflito de interesse. Por isso que, no meu método, no método que eu desenvolvi, o planejador financeiro, ele vai ter um leque de parcerias para que ele busque no mercado, de fato, o que é melhor para o cliente dele. Ele não vai buscar para o cliente a primeira cotação de seguro viagem, não, ele vai buscar a mais barata, a que faça mais sentido, a que seja mais econômica. Ele não vai buscar uma carteira de investimentos focada no banco X ou banco Y, não, ele vai buscar a carteira de investimentos que vai aumentar o retorno do meu cliente, aumentar o retorno do seu cliente e aumentar o seu retorno. Ele não vai buscar o crédito com a taxa mais alta, ele vai buscar o crédito, muito pelo contrário, com a taxa mais baixa. Por quê? Com a taxa mais baixa, o cliente economiza mais. O cliente economizando mais, acelera a conquista do objetivo. Acelerou a conquista do objetivo. Quem vai ser o responsável por isso? Você, planejador financeiro, eu, planejador financeiro. Então a gente vai buscar defender a camisa do nosso cliente. A gente não vai ter vínculo com nenhuma instituição. E tudo isso aqui, Marcos, paga comissionamento? Paga comissionamento. Mas você não vai querer saber do que paga o melhor comissionamento, não. Você vai receber o comissionamento, mas você vai buscar o que é melhor para o seu cliente. Você não vai ter vínculo com nenhuma instituição. Seu vínculo é com o seu cliente. Meu vínculo é com o meu cliente. Eu quero defender e buscar o melhor para o meu cliente, não para nenhuma instituição financeira. Por isso que esses produtos financeiros, na remuneração do planejador financeiro, no método que eu desenvolvi, é como se fosse um plus, um a mais, que o planejador nem estava esperando. Ah, entrou um a mais, um bônus. Produtos financeiros, tá? E alguns deles pagam comissões recorrentes, seguros de vida, por exemplo. Outros pagam comissões pontuais, seguro de carro uma vez por ano, ou seguro viagem,
uma vez a cada viagem do cliente, enfim. Alguém no mercado vai estar sendo remunerado. Seja você que está buscando o melhor para o seu cliente ou um bunda mole qualquer que vai estar ligando para o seu cliente e oferecendo um produto. É melhor que você, que esteja buscando de fato o que é melhor para ele, seja remunerado do que esse bunda mole qualquer que vende esse produto alinhado a uma instituição conflituosa com os interesses do seu cliente. Então, por isso que no meu método, essa transparência entre planejador e cliente ela acontece. E o cliente ele se sente bem em saber que todos os seus produtos estão totalmente alinhados com seus objetivos porque tem um profissional que está buscando esse alinhamento, buscando defender a camisa dele. As formas de remuneração do planejador financeiro. Como é que o planejador financeiro ele é remunerado? Bom, o planejamento financeiro, que é justamente a consultoria, ele vai cobrar um valor. Eu denomino esse valor de entrada. A entrada é um custo que o cliente vai ter, que ele vai receber esse retorno na linha do tempo. Esse valor é um valor maior. É aquele valor de 8 mil que eu falei, que eu ofereci um retorno para o meu cliente de 67 mil. É o custo que o cliente tem em relação ao retorno que ele tem na linha do tempo. Isso é o planejamento financeiro. Por isso que o planejador ele é remunerado nesse planejamento. É uma entrada. O cliente paga para o planejador montar sua consultoria, montar o seu planejamento. Depois que o planejamento ele é entregue, o cliente pode optar por ter ou não um acompanhamento. E esse acompanhamento é justamente o que eu denomino de recorrência. Recorrência. É um valor mensal que todo mês o cliente vai pagar para ter reuniões, para ter relatórios do seu planejador financeiro. Tendo reuniões com ele ou não. Clientes que necessitam de reuniões mensais vão pagar um plano maior. Clientes que necessitam de reuniões a cada 2 meses outro valor e a cada 3 meses outro valor e assim vai. A gente faz sugestões, a gente te ensina como você precificar o seu acompanhamento. E o terceiro ponto, que é justamente os produtos que a gente falou agora há pouco, é o comissionamento. Comissionamento de produtos. Então aqui tem a entrada, a recorrência, que quanto mais clientes você tiver, maior fica a sua recorrência. Então com o tempo, você vai ter uma recorrência tão alta que você pode dizer tchau para o seu patrão, pode mandar ele para aquele canto e ficar somente como planejador financeiro, caso você queira fazer isso no estilo de vida como eu fiz hoje, como eu vivo hoje. E você vai ter as comissões conforme os produtos que você vai buscar no mercado que são alinhados ao que seu cliente precisa, sem vínculo com nenhuma instituição. Então essas são as 3 formas de remuneração que o planejador financeiro ele tem. E aí, descobrindo todas essas formas de remuneração, como é que você vai conseguir dobrar a sua remuneração? Exemplos práticos de quem está iniciando como planejador financeiro e como você pode dobrar a sua remuneração. Vamos aos números aqui comigo. Do planejamento financeiro, da consultoria financeira, em média, R$1.000 por cliente. Para quem está iniciando como planejador, não vai ter um ticket tão alto, tende a não ter um ticket tão alto. Por isso que essa média de R$1.000 por cliente. Hoje, só para vocês terem ideia, o meu ticket é de pelo menos R$6.000 por cliente no planejamento, tá? De acompanhamento financeiro, o ticket mínimo de R$110 por cliente. E esse é um valor recorrente. Hoje, para vocês terem ideia, o meu ticket é de R$200 por mês, tá? De recorrência por cliente, em média. E de produtos, por cliente, uma média de R$400, tá? E aí vai produtos como previdência, carteira de investimento, entre outros produtos. E aí, se você fizer um cliente por mês, você vai ter, em média, por esse cliente, 1,5K. Planejadores financeiros que iniciam sem metodologia, eles fazem, em média, 4 a 6 clientes por mês. Eu não estou pedindo isso, até porque eu sei que você tem o seu emprego atual. Eu sei que você vai conciliar a profissão de planejador com o seu emprego atual. Mas fazer um cliente por mês, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer mais que isso com o meu método. Se você fizer 2 clientes por mês, você vai conseguir, em média, R$3.000 por cliente. Detalhe, o valor do acompanhamento é recorrente. Vai chegar um momento em que você vai ter na sua carteira, exemplo, 30 clientes, se você cobra 110, e obviamente com a linha do tempo passando, seu ticket vai aumentar, mas vamos supor que seu ticket permaneça em 110. Com 30 clientes, você vai ter somente R$3.000 por mês, pelo menos, sem fazer nada. Só mantendo os clientes ativos que você já tem. Hoje eu tenho uma carteira de clientes ativos, só para você ter ideia, de 80 clientes ativos. Tenho clientes que me pagam 200, tenho clientes que me pagam 300,
O mínimo hoje é 200. Por isso que eu consigo tirar uma renda mensal de aproximadamente 20 mil reais por mês somente com planejamento financeiro. Então é possível você chegar nesses números? Sim, com o meu método, você já utilizando os conhecimentos financeiros que você adquiriu, que você já possui, você que está na área de administração, contabilidade, economia ou qualquer área do mercado financeiro, você consegue. Porque você pode até mesmo usar os conhecimentos de planejador financeiro para se especializar, para se tornar um profissional diferente do mercado na sua profissão hoje. Então você pode poder até casar os conhecimentos e utilizar a profissão de planejamento, a profissão de planejador financeiro para dobrar a sua remuneração. Você tem uma jornada que vai te apresentar o universo do planejamento financeiro. Esse universo detalhado, todo o passo a passo desse universo. Imagina você ter uma jornada que vai te mostrar como você aborda os seus primeiros clientes, como você prospecta esses primeiros clientes, scripts de ligação, script de mensagem, scripts de diferentes tipos de abordagem para você converter, identificar, entender e abordar esses primeiros clientes. Imagina uma jornada em que te ensine como fazer uma reunião de avaliação financeira para você coletar todas as informações-chave, todas as informações necessárias para você montar um planejamento financeiro do cliente. Mas não adianta você montar um planejamento financeiro se você não entender os conceitos por trás. Por isso, imagina você ter uma jornada que te ensine os conhecimentos técnicos, conceitos técnicos do mundo do planejamento financeiro, do mercado financeiro, conhecimentos esses que você não viu na área de administração, que você não viu na área de economia, que você não viu na área de contabilidade e que você vai descobrir esses conhecimentos técnicos para poder montar a melhor consultoria financeira do mundo depois que você identificou todas as necessidades do cliente na avaliação financeira. E essa jornada, ela não acaba por aí. Imagina uma jornada onde você vai passar a melhor mensagem para o seu cliente, apresentando o planejamento financeiro. Como é que você vai usar os conhecimentos com todas as informações que você coletou e vai planejar da melhor forma possível a vida financeira desse cliente. E não adianta somente planejar da melhor forma possível. Se o seu cliente não captar, não colocar na cabeça dele o que ele precisa fazer, quais são as decisões que ele tem que tomar no seu dia a dia. Por isso que passar a melhor mensagem é importante. Não adianta você ter a melhor consultoria financeira do mundo se seu cliente não captar o que precisa ser feito. Você não vai entregar o resultado se o cliente não entender, se o cliente não pegar aquele planejamento e trazer para si e aplicar na sua vida. Por isso que apresentar a consultoria é importante. E como você fazer um acompanhamento financeiro totalmente profissional, totalmente focado em manutenção, totalmente focado em agregar conhecimento. Imagine uma jornada que te ensine tudo isso e como você vai conseguir alavancar as suas vendas. E além dessa jornada, você vai precisar de outras coisas. Você vai precisar de ferramentas. Porque não adianta você ter toda essa jornada, entender, se você não tiver as ferramentas para montar um planejamento, as ferramentas para apresentar esse planejamento, as ferramentas para identificar as necessidades do cliente, fazer uma avaliação financeira. Por isso que existe a ferramenta de Toolkit e a ferramenta de Templates Insanos. A ferramenta de Toolkit é justamente todas as ferramentas técnicas. Como é que você coleta as informações necessárias, qual é a ferramenta que você vai montar o planejamento financeiro, ferramenta para fluxo de caixa. Templates Insanos é como você passa a melhor mensagem possível para o seu cliente, para que ele fixe de uma vez por todas que aqueles R$ 1.000 que ele está economizando vai 500 para uma reserva de emergência, 300 para viagem, 200 para previdência. Aonde tudo isso ele precisa captar da melhor forma possível com os Templates Insanos. E para você apresentar, você precisa ter isso montado e planejado através do Toolkit. O que é o Toolkit e o que é os Templates Insanos? Bom, o Toolkit é o planner do planejador financeiro, o planner do planejamento financeiro. Ferramentas de avaliação. Para coletar todas as informações essa chave, você precisa de uma ferramenta e essa ferramenta você vai ter através do Toolkit. Além disso, ferramenta de consultoria. Se você não tiver uma ferramenta que trabalhe com projeções, que trabalhe com diferentes cenários, que faça simulações, você não vai conseguir chegar a uma conclusão, montar o melhor planejamento financeiro do mundo para o seu cliente. Por isso que a ferramenta de consultoria que eu desenvolvi, que eu apresento para os meus clientes hoje e que eu utilizo é justamente essa ferramenta de consultoria, uma ferramenta, não vou dizer que é a melhor do mercado, mas está aí no top 5 do mercado, porque a equipe que se juntou a mim no desenvolvimento dessa ferramenta é uma equipe de especialistas. E o fluxo de caixa, para que você entenda o passo a passo, o dia a dia, a rotina do seu cliente de forma minuciosa, para que você consiga
planejar as despesas para que você consiga eliminar todos os prejuízos, o fluxo de caixa, ele é extremamente importante. Se o cliente não tiver um fluxo de caixa que seja fácil dele entender, para ele conseguir preencher, para que você, como planejador financeiro, faça as análises, se ele não tiver esse fluxo de caixa, for um fluxo de caixa complexo, ele não vai preencher e você não vai conseguir trabalhar da melhor forma possível. Esse é o toolkit do planejador financeiro. Todas as ferramentas necessárias para você entregar um serviço de qualidade. Um serviço que você consiga agregar valor na vida financeira do seu cliente. E adianta alguma coisa? Responde para mim. Você coletar as informações necessárias. Você montar o melhor planejamento financeiro do mundo. Ter um fluxo de caixa. Se você não apresentar todas as informações de forma mastigada para o seu cliente, não. Por isso que você vai ter ferramenta de apresentação de consultoria. Para apresentar todo o planejamento dele de forma mastigada para o seu cliente. Você vai ter mais de 30 modelos de acompanhamento para sempre agregar um novo tema. E agregando um novo tema na vida financeira do cliente, isso agrega no seu acompanhamento, isso aumenta a sua retenção, isso só traz benefício para sua profissão de planejador financeiro. E além disso, relatório de consultoria, para que o cliente, caso tenha qualquer dúvida, ele vá nesse relatório e ele saiba o que ele precisa fazer de forma detalhada, todo passo a passo que ele precisa seguir para conquistar os seus objetivos financeiros. Esse nome a gente deu de templates insanos porque a forma que você vai encantar o seu cliente é totalmente insana. E além disso, no meu método, você vai ter um suporte 360 graus. O que é um suporte 360 graus? Você vai ter um suporte online com uma equipe responsável por tirar todas as suas dúvidas e você vai ter mentorias coletivas para tirar todas as dúvidas, mentorias semanais, ao longo de 8 semanas, 8 módulos diferentes. Cada módulo a gente vai falar sobre um diferente tema da jornada, para que você tire suas dúvidas, você consiga conversar diretamente comigo e com a minha equipe, para que você se torne um profissional planejador financeiro totalmente dedicado, um profissional com uma metodologia já comprovada e validada e um profissional que transforma a vida das pessoas. Esse suporte 360 graus é um suporte elogiado por diversos planejadores financeiros que utilizam o meu método. E o que é esse método que eu desenvolvi? Bom, o nome desse método eu chamo de FinLife. FinLife Viva de Finanças. O FinLife Viva de Finanças, você vai encontrar os 8 módulos bem descritivos, uma trilha, uma jornada para que você se torne um planejador financeiro de elite. Você vai ter todas as ferramentas necessárias para que você monte suas consultorias, que você colete todas as informações necessárias, que você visualize a vida financeira do seu cliente da melhor forma e que você passe a melhor mensagem para ele. Você vai ter ferramentas como o Toolkit e os templates insanos e você vai ter um suporte 360 graus. Tudo isso em um único local, chamado FinLife Viva de Finanças. E para você ver e ter a prova concreta de que o meu método ele foi comprovado e validado, eu vou trazer o depoimento de alguns planejadores financeiros que utilizam o meu método e que transformam a vida de pessoas através da educação financeira. Fala galera, sou o Luan, trabalho hoje ainda como part-time, né, de consultoria financeira. Dedico aí por semana em média de 15 a 20 horas por semana. Tenho uma renda bem legal hoje. Comecei há 4 anos atrás e foi de fato como uma renda extra, mas como eu tinha o gosto por ajudar e já ajudava alguns amigos, decidi transformar isso em uma forma de renda. E isso foi bem bacana, porque à medida que a gente ia conseguindo atingir objetivos, a gente ia aparecendo mais gente para ajudar, e hoje é mais por escolha mesmo que eu permaneço, né? E porque eu gosto de transformar a vida das pessoas. Então, para você que está aí assistindo o FinLife Viva de Finanças, não perde a oportunidade. A gente está aqui e é uma profissão eternamente gratificante, porque a gente ajuda a vida das pessoas, e foi isso que me fez começar a ser um consultor financeiro, e é por isso que eu ainda sigo. Tá? Então, um forte abraço aí para vocês. A gente se vê em algum evento. Olá, meu nome é Henrique Matos. Eu sou hoje planejador financeiro. Sou formado em advocacia, em direito, mas sempre tive um contato com essa área financeira, sempre gostei da área financeira e fazia consultoria financeira de um modelo informal, né? Com familiares próximos, pessoas que me pediam ajuda. E surgiu a possibilidade depois de um tempo que eu já fazia isso, de eu realmente ter conhecimentos técnicos e aplicar isso de uma forma profissional.
E quando surgiu essa oportunidade, eu abracei essa oportunidade, inicialmente porque eu gostava realmente, e também porque começou a me dar uma certa renda extra ali, que me proporcionava algumas coisas voltadas para lazer. E hoje em dia eu continuo trabalhando no modelo de part-time, então não uso meu tempo integral como planejador. Eu tenho outras atividades paralelas também na área financeira, mas que não são de planejamento financeiro pessoal, mas que hoje já representam uma renda relevante dentro da minha renda total mensal. Então eu espero que vocês entrem nesse mundo também de planejamento financeiro e aproveitem o tanto quanto eu venho aproveitando. Prazer, sou Mentor Arcuri, sou consultor financeiro há mais de 4 anos e mesmo há muito tempo nessa estrada, a metodologia Sync foi um diferencial para me ajudar a atingir mais clientes. Tá? Ela expandia um pouquinho todo o conhecimento que eu tinha e é muito intuitivo, muito fácil de usar. Então, na hora de uma reunião com o cliente, você abre a planilha, abre o material, facilmente consigo passar a mensagem e deixar o cliente seguro de que o futuro dele está seguro comigo. E meu futuro no trabalho está seguro com a metodologia da Sync. Para a gente atuar como consultor financeiro, a gente precisa ter tanto conhecimento teórico quanto prático, né? E a Sync é essa empresa que possui uma bagagem e profissionais com experiências de mercado para atuar como consultor financeiro e principalmente para trazer essa experiência para a gente, né? Então, na minha jornada foi fundamental ter essa experiência toda, porque a gente aprende não só, né, montar o planejamento, porque muita gente sabe, eu sei montar o planejamento, mas existe toda uma estrutura, né, desde a prospecção de cliente, ligar, marcar reunião, montar o planejamento financeiro, apresentar para o cliente, ter o acompanhamento, e assim que foi essa empresa que me trouxe toda essa bagagem. Olá, meu nome é Luísa Stavalli, eu sou consultora financeira há mais de 5 anos e eu venho primeiro este vídeo prestar o meu depoimento e agradecimento pela Sync por literalmente facilitar muito a minha vida. Primeiro porque eles têm uma metodologia totalmente pronta, desde a parte de avaliação do cliente, da vida financeira dele, até a parte de apresentação completa da consultoria. Eu nunca vi um material tão completo na minha vida. E isso inclui também a parte de acompanhamento. O que eu mais gosto é que tem diversas possibilidades de conteúdo para ensinar para o cliente ao longo da vida, o que facilita muito para a gente reter esse cliente por mais tempo. Então, isso é o que eu mais gosto na Sync, na metodologia. Os materiais, as planilhas auxiliam muito, sim. Você só joga as informações lá e já tem o resultado, facilita muito a vida. E eu gosto muito do clima, né, do ambiente da empresa, porque a gente tem um grupo, a gente troca ideias, tira dúvidas, tem os masterminds. Então você consegue não estar sozinho nessa jornada, que às vezes pode ser muito solitária, né, da gente ter que lidar sozinho com todas as frustrações que às vezes existem nessa parte de atendimento ao cliente. Então, quero agradecer e super recomendo a Sync para todos. Um beijo. Gostaria de compartilhar que eu já usei os serviços da Sync. Foi muito bom porque otimizou meu tempo, eu consegui fazer mais coisas em menos tempo porque tinha uma empresa de confiança que fazia o estudo dos produtos e eu não precisava me cadastrar em outras corretoras, em outras consultoras, em outras seguradoras. E foi uma ótima mão na roda para conseguir atender o cliente da melhor forma possível. Eles pagam corretamente, tenho recebido certinho mensalmente o valor do meu serviço que eu prestei para o meu cliente como produto final. Foi muito bom e eu recomendo a Sync. E você deve estar se perguntando, o que eu preciso fazer para me tornar um planejador financeiro e dobrar a minha remuneração? Eu preciso que você tenha compromisso. Compromisso é a palavra. Se você tiver compromisso, eu vou fazer que você se torne um planejador ou uma planejadora financeira e consiga dobrar sua remuneração. A segunda pergunta que você está se fazendo provavelmente é, quanto é que deve custar o FinLife Viva de Finanças? O pacote completo, que no mercado, se você fosse contratar cada produto, cada serviço separadamente, iria gastar mais de R$ 5.900 por apenas 12 vezes de R$ 84 por mês. Você vai sair daqui com bônus de 6 meses gratuitos na plataforma de planejadores financeiros, em que você vai ter toda a sua gestão de clientes, que é a plataforma Sync. Gestão de clientes, otimização de tempo, cotação de produto, contratação de produto, todas essas ferramentas na plataforma Sync e um fluxo de caixa por aplicativo que vai ser integrado nessa plataforma, que é o Monix. Você vai ter acesso a 6 meses de graça para otimizar e potencializar seus resultados como planejador ou como planejadora financeira. Isso aproveitando os conhecimentos que você tem hoje
da área financeira, seja administração, contabilidade, economia, na área financeira você vai ter esse bônus aqui pra mim. Eu consigo bater no peito e dizer, eu tô com orgulho de oferecer pra você esse bônus. Porque a plataforma Sync, a plataforma que eu desenvolvi juntamente com os meus sócios, tá top. E o aplicativo Monix, que hoje está disponível na Play Store e que já está disponível na Apple Store, ele vai revolucionar o mercado. Vai ficar disponível por tempo ilimitado, Marcos? Com certeza não. Você tem que tomar uma decisão para sair da inércia que você tem hoje. Essa oferta, ela só vai estar disponível até o dia 29, quarta-feira da semana que vem, até 23h59. Se você chegar lá na quinta-feira de meia-noite, vai estar disponível? Não. Então, eu tô te dando uma semaninha para você tomar a decisão de dobrar sua remuneração sem precisar sair do emprego que você tem hoje. Se você não conseguir tomar essa decisão em 7 dias, infelizmente você vai continuar na inércia. Você vai ter que buscar outras formas, porque planejador financeiro, planejamento financeiro não é para você. Porque se você não está disposto a tomar o risco, que o risco é zero, por que o risco é zero? Porque o meu método ele te oferece garantias. Essa garantia incondicional é de 30 dias. Se você aderir ao FinLife, Viva de Finanças, em 30 dias você quiser o seu dinheiro de volta, você vai ter o seu dinheiro de volta. Ah, Marcos, assisti as primeiras semanas, não me identifiquei com o seu método. Solicite, você vai ter o seu dinheiro de volta. Em 30 dias, você vai conseguir assimilar todo o conhecimento do FinLife. Em 30 dias. 2, 3, 4 semanas de módulo que eu vou estar liberando para você. Se você assimilar essas 4 semanas e quiser ir embora, você vai se embora, assimila esse conhecimento e eu devolvo o seu dinheiro. Parece bom, né? Parece seguro. E é ainda mais. Por quê? Porque se você continuar com o meu método, e aí eu tenho uma garantia condicional diretamente entre eu e você. Em 90 dias, você não conseguiu resultado, não conseguir fechar nenhum cliente, em 90 dias, eu vou sentar com você. Eu vou rever todo o meu método e vou te acompanhar durante mais 90 dias. E se você não conseguir fechar nenhum cliente, eu vou devolver todo o seu investimento no FinLife e eu ainda vou te dar de bônus do meu bolso R$ 500. Essa é a garantia que eu tenho no meu método. Esse é o suprassumo da confiança na minha metodologia. Por quê? Porque eu entrego resultado. E quem entrega resultado não tem medo de oferecer garantia condicional. Eu vejo a galera por aí, 7 dias devolvo, mas 7 dias é a lei do consumidor, meu filho. Estou lhe dando 30 dias, garantia incondicional entre eu e você, mais uma garantia condicional de 90 dias. Eu vou além do que o mercado vai te oferecer. Por quê? Porque eu acredito na minha metodologia, eu acredito no meu método. Se você não conseguir, não estiver preparado, não se sentir preparado ou preparada para dobrar sua remuneração, depois que você concluir a jornada do FinLife, eu e você, a gente senta, revê e aplica. Durante 90 dias eu lhe acompanhando. Tenho certeza que você vai conseguir ter um resultado absurdo. E aí você não vai precisar do meu dinheiro de volta porque você vai estar faturando muito mais do que no seu emprego hoje. E esse é o meu compromisso com você. Esse compromisso aqui é eu, Marcos e você. Eita, você. Todo um FinLife Viva de Finanças com 8 módulos que vão ser distribuídos semanalmente. Módulos que vão te preparar de forma mastigada para se tornar um planejador ou uma planejadora financeira de elite. Para que você se prepare para dobrar sua remuneração sem precisar sair do emprego que você tem hoje. Ferramentas necessárias para que você consiga evoluir e ter o melhor aprendizado, entregar o melhor resultado nessa jornada e todo o suporte 360 graus e nenhum risco no seu bolso. A única coisa que eu quero de você é o agradecimento quando você terminar esses 8 módulos por eu ter transformado a sua vida e ter lhe transformado num planejador financeiro de elite. E eu também vou pedir o depoimento, claro, porque assim como os que eu mostrei aqui, seu depoimento ele vai estar presente nas próximas turmas que eu vou lançar. O FinLife Viva de Finanças é a forma que você pode começar 2025 com o pé direito, buscando conquistar todos os seus objetivos, sem precisar sair do emprego que você tem hoje e transformar a vida de pessoas. Por isso eu te espero lá no FinLife Viva de Finanças. Eu sou Marcos Trigueiro, planejador financeiro,
E o Life Viva de Finanças é o que eu te apresento hoje para que você transforme a sua vida. Se você quer dar o próximo passo, vem comigo que a gente vai dar junto. Te espero lá.